esperar os irmãos que estão chegando. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4, a partir do verso 6. Amém? Apocalipse, capítulo 4, versículo 6. Vamos proclamar e dizer assim, vamos ler todos juntos, amém? E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar. Vamos repetir juntos, irmãos. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostram diante dele, que está sentado no trono, e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, todos juntos: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aleluia, louvado seja o Senhor. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor nos trouxe, ó Pai, para engrandecer e glorificar o teu nome, porque tu és santo, santo, santo é o Senhor, digno de ser adorado, de ser louvado, de ser exaltado. Senhor, vem nos encher do teu Espírito Santo, Senhor, porque o mundo está aí afora para tentar nos tragar, mas o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, é o Senhor que tem todo o poder, que tem toda a honra, que tem toda a glória, e só o Senhor merece toda a adoração, porque só tu és Deus, Senhor, e nós vamos te louvar e proclamar a tua palavra nessa noite, Senhor. Seja exaltado e engrandecido em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Vamos continuar em adoração ao Senhor, louvando o nome dEle. Amém? No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meus pecados, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso
maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meus pecados, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a sua glória, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a sua glória, mas ressuscitaste e vive estás. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar em pé? Amém? Louvado seja o Senhor. Feche os seus olhos e adora o Senhor com todo o teu coração. Pai, eu vim aqui dizer que não posso viver sem sua misericórdia, e que eu dependo só de ti. E posso contemplar tua mão em cada
tens cuidado tão bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir. Mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, pois reconheço que não mereço nenhum segundo da sua atenção. Mas onde irei se só o Senhor tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Mas eu vim aqui dizer que não posso viver sem sua misericórdia, e que eu dependo só de ti. E posso contemplar tua mão em cada detalhe na minha história, e que tens cuidado tão bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir. Mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, pois reconheço que não mereço nenhum segundo da sua atenção. Mas onde irei se só o Senhor tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Meu guarda fiel, farol que me mostra o rumo do céu. Minha vida, meu ar, meu maior amor é você, Senhor. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, pois reconheço que não mereço nenhum segundo da sua atenção. Mas onde irei se só o Senhor tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Louvado seja o Senhor. Amém, Senhor. Nós dependemos de ti. Ou melhor, vamos ficar em pé, né? Todo mundo nas palmas. Vamos adorar o Senhor. Essa noite fria. Aleluia, glória a Deus. Salvação pertence ao nosso Deus, que está no trono, e ao Cordeiro. Os reinos do mundo se tornou de nosso Senhor, que reinará com força e vigor. Cantemos todos, aleluia. Quem não temerá o Senhor? Quem não glorificará o seu nome? Pois tu, somente és santo, e os seus atos se tornaram manifestos. Oh,
louvem todos, pequeno e grande, com forte voz, o adoremos, e os reinos do mundo se tornou de nosso Senhor, que reinará com força e vigor. Cantemos todos, aleluia. Quem não temerá o Senhor? Quem não glorificará o seu nome? Pois tu somente és santo, e os seus atos se tornaram manifestos. Louvem todos, pequenos e grandes, com forte voz, o adoremos, e os reinos do mundo se tornou de nosso Senhor, que reinará com força e vigor. Cantemos todos, aleluia. Quem não temerá o Senhor? Quem não glorificará o seu nome? Pois tu somente és santo, e os seus atos se tornaram manifestos. Pois tu somente és santo, e os teus atos se tornaram manifestos. Amém. Ainda de pé, vamos continuar adorando ao Senhor. As palmas, irmãos. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus. A sua igreja amada, com força e com furor, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz. Mas nosso Deus socorro traz. Somos protegidos e somos protegidos. Defende-nos, Jesus. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos
altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará. Com armas de defesa. Sim, temos que perder. Sim, temos que perder famílias, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Irmãos, esse é o momento, né? Que nós iremos tirar para ofertar, dizimar na casa do Senhor. Abra a palavra em Gênesis. Livro de Gênesis. Gênesis 20. Não, desculpa, irmãos. Gênesis 28, versículo 20. Amém? Capítulo 28, versículo 20. Amém? Que diz a palavra do Senhor. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me-ei de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Aleluia. Irmãos, vamos ofertar e dizimar na casa do Senhor, porque certamente o Senhor é bom. Certamente é Ele que abre e que fecha as portas. E certamente o Senhor tem cuidado de nós. Por isso estamos alegres. Então oferte e dizime na casa do Senhor nessa noite. Amém. Não tenho um tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Tudo foi embora, mas tenho o Senhor. Havia um silêncio que mostrou os meus vícios. Me agarro contigo, vem, me socorra agora. Tudo foi embora, mas tenho o Senhor. Agora. E essa não é mais uma canção de amor. Não, não, não.
canto pra ti, ó Deus, sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu vivo pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Oh, oh, lá, 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 lá. Oh, oh, lá, lá, lá. Oh, oh, lá, 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 lá. Oh, oh, lá, lá, lá. Não tenho um tom, não tenho palavras, não tenho acorde que me socorra agora. Tudo foi embora, mas tenho o Senhor. E havia um silêncio que mostrou os meus vícios, me agarro contigo, vem, me socorra agora. E tudo foi embora, mas tenho o Senhor. Agora, e essa não é mais uma canção de amor. Não, não, não. Eu canto pra ti, ó Deus, sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Oh, oh, lá, 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 lá. Oh, oh, lá, lá, lá. Oh, oh, lá, 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 lá. Oh, lá, lá, lá. Não, não, não. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Senhor, obrigado pelos dízimos e pelas ofertas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom, Senhor. É o Senhor que tem nos sustentado. É o Senhor que tem nos agraciado. Senhor, como Tu és bondoso. Nós não merecemos nada, Senhor, porque nós não somos bons, Senhor. Mas Tu és bom. Tu és perfeito, Pai. Tu és o nosso Deus amado. A nossa pérola de grande valor, Senhor. Então, por isso, nós Te agradecemos, Senhor, por esses dízimos e por essas ofertas, Senhor. Abre portas, Senhor, para aqueles que estão em busca, Senhor. Abre porque só Tu podes fazer, Senhor. Só Tu podes tocar, Senhor, no coração mais duro. Tu podes ir aonde o homem não pode, Senhor, mas Tu podes, Senhor, porque Tu és poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, glória a Deus. Mais uma vez, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus. Mateus, capítulo 25. É uma mensagem que fala muito ao meu coração. Que é a parábola das 10 virgens. Certamente os irmãos conhecem bem, né? Essa parábola. Com essa palavra, eu convido os irmãos, nesse momento, a um momento de arrependimento, ao nosso momento de contrição, um momento que nós possamos buscar o Senhor, buscar a face do Senhor em arrependimento, porque somos tão falhos, irmãos, tão pecadores, tão carentes da graça e da misericórdia do Senhor, porque se não fosse Ele na nossa vida, nem aqui nós estaríamos. Então, Mateus, capítulo 25, que diz assim: ouça com atenção. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pregaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes.
As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês? E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Glória a Deus. Irmãos, nesse texto, a palavra nos ensina a ser prudente. A ser prudente, a estar vigilante, a vigiar, a esperar, a se preparar para a volta do Senhor, para a volta do noivo, né? E o noivo aqui significa Cristo. E a igreja significa nós, né? Os filhos a noiva significa a igreja, né? Nós, os filhos do Senhor. Então, nos ensina a nos preparar, a vigiar, a nos consagrar para encontrarmos com o nosso noivo. Nos ensina, então, que nós possamos nessa noite ter esse momento de contrição, nos arrepender dos nossos pecados, nos achegar a Cristo, para que Ele nos ensine a sermos prudentes, para que na hora que Ele vem, porque Ele vem, os céus se abrirão, né? E o Senhor virá levar a sua noiva. Então, que o Senhor nos ensine a ser prudente, a vigiar e a fugir da aparência do mal, a fugir do pecado. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, ter um momento de contrição nessa hora, um momento de arrependimento. Amém? Feche os seus olhos. Conecte-se com Cristo. Esqueça tudo que há lá fora. Ó Senhor, nessa noite, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Perdão pelos nossos pecados, Senhor, porque sabemos que muitas vezes não temos sido prudentes, não temos esperado a Tua volta como o Senhor quer, não estamos vigiando, não estamos nos preparando, Senhor. O mundo é tão atrativo e tantas vezes a gente nos chega, Senhor, a estar longe da Tua presença. Ó Senhor, vem, Senhor, tocar no nosso coração que é tão duro, Senhor. Eu olho para dentro de mim, Senhor, eu não vejo nada de bom, Senhor. Mas eu vejo a Tua graça, Senhor, que me salvou, mesmo sem eu merecer, Senhor. Ó, Senhor, então me ensina, Senhor, a ser filha, a ser serva, Senhor. A ser, Senhor, a filha que o Senhor quer, Senhor, que eu seja. Ó, Senhor, ensina os meus irmãos também, Senhor. Senhor, muitas das vezes o pecado vem bater a nossa porta, Senhor. Mas o Senhor é o Deus que fecha a porta do pecado. Senhor, às vezes o adultério vem bater a nossa porta, mas o Senhor fecha a porta do adultério. Senhor, a mentira vem bater a nossa porta, Senhor, mas o Senhor é quem fecha a porta da mentira. E o pecado, Senhor, não nos domina mais, porque nós somos filhos, nós somos eleitos, Senhor, nós somos propriedades exclusivas Tuas, ó Deus. Então, Senhor, nos ensina a nos preparar, Senhor. Prepara a Tua igreja para te encontrares com Teu Deus, porque o Senhor virá em glória, os céus se abrirão, nós veremos a Tua face, Senhor. Eu sei que todo joelho um dia se dobrará na Tua presença, toda a língua proclamará, Senhor, o Teu santo nome, porque Tu és Deus, Senhor. Aleluia, glorificado seja o Teu nome. Senhor, Tu és bom, Senhor, então nos ensina a ser prudentes, Senhor, para que naquele grande dia o Senhor não diga: eu nunca Te conheci,
Misericórdia, Senhor. Misericórdia de nós, Senhor, que somos tão pecadores, tão carentes da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Mas que bom que Tu és um Deus bom, um Pai amoroso que tem cuidado de nós, que tem nos livrado do mal, Senhor. Mas nos ensina também, Senhor, a fugir da aparência do mal. Nos ensina, Senhor, nos ensina a estar na Tua presença. Glorificado seja o Teu nome. Amém, meus irmãos. Vou continuar louvando e adorando ao Senhor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, Tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. E embora me assalte o cruel Satanás, me ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, ó, meu ser sem igual, e feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, meu triste pecado, por meu Salvador, foi pago de um modo cabal. Valeu, meu Senhor, ó, meu ser sem igual, que feliz graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz graças a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Avende o anseio do meu Salvador, em breve virá nos buscar ao céu onde vou para sempre morar, com os remidos na luz do Senhor. Suas vozes, sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Recebe, Senhor, nosso louvor e nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Convido as crianças aqui à frente. E as professoras. Amém? Vamos orar, pelas crianças, pelas professoras. Feche seus olhos e ore ao Senhor.
Ó Senhor, te entregamos, Senhor, esses pequeninos, Senhor, na tua presença, Deus. Ó Pai, tem de misericórdia deles, que eles cresçam, Senhor, em graça, em sabedoria, Senhor, em conhecimento de Deus, que eles possam ser cheios do Espírito Santo, que eles possam impactar essa cidade com a tua palavra, que eles possam, Senhor, levar, Senhor, a tua palavra para a escola onde eles estudam, ó Deus, que eles possam ser diferentes, Pai, na tua presença. Te entregar as professoras dessa noite, da graça, misericórdia, que elas possam pregar a tua palavra e que eles possam entender, Senhor, e que na idade da razão eles confessem o teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deem, crianças. Convido o pastor. Vamos orar também pelo pastor, irmãos. Feche os olhos. Ó Senhor Deus e Pai, queremos te entregar a vida do pastor Thales, que ele continue, Senhor, pregando a tua palavra como vem fazendo fielmente, Senhor, olhando as Escrituras, Pai, que ele possa ser sempre cheio do teu Espírito, que ele nunca, Senhor, se desvie, Senhor, para a esquerda nem para a direita, e que nessa noite, Senhor, a palavra entre no nosso coração, que nessa noite, Senhor, haja mudança de vida, haja arrependimento, haja, Senhor, novas criaturas, Pai, para a tua glória. Usa o pastor Thales com graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de todos. Eu vou só mudar para o pedestal, só um instantinho. Teste som. Os irmãos conseguem me ouvir bem aí atrás? Que bom, graças a Deus. Obrigado, Jonas. Meus irmãos, esta noite eu gostaria de compartilhar um texto com vocês que vai fugir da nossa série de mensagens da vida de Davi. Como eu sempre tenho dito aos amados irmãos, nós sempre estamos atentos àquilo, à necessidade espiritual que a igreja, a amada igreja, apresenta. E hoje veio no meu coração, acredito que o Senhor me leva a compartilhar um texto diferente com vocês. Sai um pouco de nossa série, mas que vai nos lembrar muito bem a noite que nosso Senhor Jesus foi traído, foi preso, foi levado para ser julgado diante de Anás, Caifás, Pôncio Pilatos, foi colocado em juízo diante dos judeus de sua época, açoitado pelos romanos, levado ao lugar da caveira, o Gólgota, crucificado, morto, sepultado, onde ele desceu à mansão dos mortos, mas que ressuscitou ao terceiro dia, de onde está sentado à direita de Deus Pai, intercede por nós, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. A Cristo Jesus é que nós queremos exaltar nesta noite. E hoje a palavra vai de encontro a todos nós que necessitamos grandemente de renovar o nosso amor ao Senhor. Nós precisamos renovar o nosso amor ao Senhor. A todos nós que erramos no caminho, todos nós que erramos, que pecamos, que falhamos e que nos encontramos com o olhar penetrante de Jesus Cristo, que nos consola, que nos perdoa, que nos redime de nosso pecado. A todos nós que erramos, pecadores. A mensagem de hoje fala de um certo Pedro, e eu quero convidar você a abrir as Escrituras no texto de Lucas, capítulo de número 22. Por gentileza, abra o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22. Nós vamos ler alguns versos salteados no capítulo, duas porções. A primeira está a partir do verso 31 e a segunda a partir do verso 54.
Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, verso de número 31. Enquanto os irmãos se encontram, abrem seus textos, eu gostaria de saudar você que nos visita. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que nos assiste, assistirá esse culto gravado, que o Senhor abençoe ricamente sua vida. E que o nosso desejo é que você tenha um encontro real com o Senhor e que nesta noite você se sinta no lugar onde a igreja de Jesus se reúne, a palavra dele é proclamada, e que saiba que nesta noite o Senhor Jesus oferece graça, perdão e misericórdia a todos nós. Meus irmãos, então vamos, por favor, acompanhar comigo o texto. Lucas 22, 31. Diz assim: Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Verso 54. Então, prendendo Jesus, levaram ele e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo, sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com eles. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que é que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. E então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém. Esse é o texto. Meus irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas esse texto passa para mim um sentimento de pecado tão grande, de miséria, de quantas vezes a gente se coloca no lugar de Pedro, né? Eu sei que eu estou iniciando uma pregação diferente do usual, falando dos meus sentimentos aqui quanto ao texto, mas a verdade é de que esse texto deveria impactar todos nós, em todos os momentos que nós o lermos. Porque assim como Pedro, deveríamos chorar, lamentar pelos nossos pecados, pelos nossos erros, e entender quantas e quantas vezes nós o negamos, nós falhamos diante do nosso Deus, mas acima de todas as coisas, Jesus Cristo nunca removeu o seu olhar de sobre nós. Ele nunca deixou de nos ver, de nos assistir. Ele nunca tirou os olhos de nenhum de nós. Jesus contempla cada momento de nossas vidas. Ele tem contemplado a sua amada igreja. Bem, eu gostaria de falar das minhas experiências tão maravilhosas como esse certo Pedro. Mas me permita falar um pouco desse texto antes de falar de mim mesmo. Primeiramente, o texto de Lucas é um dos evangelhos mais impactantes para a humanidade. Porque dentre os seus amigos, evangelhos sinóticos, Marcos e Mateus, Lucas ele traça um paralelo com a humanidade perfeita de Jesus. Enquanto Mateus retrata
a filiação divina através das promessas de Abraão, de Davi, exaltando a Cristo como rei dos judeus. E Marcos a Jesus como esse guerreiro que vence, que destrói o império das trevas, que está avante, que comanda o seu povo, que os envia ao mundo a pregar a toda criatura. Lucas, ele dá ênfase à humanidade perfeita de Cristo, a ponto de muitos daqueles que escrevem sobre esse evangelho escreveram livros a ponto de chamarem evangelho maltrapilho, falando exatamente da condição precária da humanidade, em contraste da humanidade perfeita do nosso Senhor Jesus. Jesus foi o homem perfeito. Ele é o modelo exemplar para todo e qualquer ser humano, para viver diante do Senhor. E quando Lucas ele vai colocar esse texto, escrever esse texto, ele começa então a traçar nesse mesmo episódio da Santa Ceia. No momento em que Judas, se nós olharmos a partir do início do capítulo 22, ele começa a se familiarizar com os judeus, com os fariseus e saduceus de sua época, traçando um plano para vender a Cristo e atraí-lo. Se nós começarmos a observar a partir do verso de número 1, em alguns textos, eu até recomendo a vocês que façam essa leitura das Escrituras de uma forma mais panorâmica, como eu fiz semana passada. Pegue sua Bíblia, vá dando uma folheada nos textos, olhando as epígrafes que estão em cima, e você vai relembrar de tantas e tantas histórias que as Escrituras nos contam. Mas aqui, Judas, então, deixou com que o inimigo tomasse conta de seu coração. E ele, então, entendesse com os principais sacerdotes e capitães sobre como entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para entregar Jesus longe das multidões. Os discípulos então vão preparar a Páscoa do Senhor. Eles preparam um cordeiro pascual, eles se reúnem em um ambiente, se reúnem em um cenáculo, possivelmente uma casa, um primeiro andar, uma sala grande, onde eles se reuniram, onde eles cearam, e então naquele momento o Senhor Jesus Cristo, a partir do verso número 14, diz assim: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Jesus então começa a mostrar que ele iria de fato sofrer, ele iria padecer. E o sofrimento que Jesus aqui está falando é exatamente toda a trajetória de traição, de sofrimento no jardim do Getsêmani, de sua agonia pré-crucificação, das traições que ele haveria ter do seu amigo, que ele trairia com um beijo, do sofrimento nas mãos dos romanos, dos judeus, da cruz pesada que ele carregou a ponto de cair no chão, e que os soldados romanos acharam um certo Simão Cirineu para ajudá-lo a carregar um madeiro pesado até o lugar da caveira, o Gólgota, onde ali transpassaram seus pés e as suas mãos, tiraram a sua roupa, lançaram sorte sobre ela, furaram o seu lado, zombaram dele, onde ali ele esteve ao lado de 2 ladrões, 2 malfeitores que zombavam dele constantemente. Ouviram as pessoas a falar: se você verdadeiramente é o Cristo, desça daí. Se Deus foi com você, porque Ele não vem te salvar neste momento. Mas também nós ouvimos os brados da cruz, o brado de perdão, de resiliência, o brado de salvação, o brado de consumação de todas as coisas, porque de fato a oferta pelo sacrifício foi aceita, Deus se agradou dele, ele cumpriu todas as coisas, mas ao mesmo tempo ele se tornou pecado por nós, ele nos substituiu na cruz do Calvário, ele desceu, meus amados irmãos, à sepultura, ele morreu. Mas a morte não teve domínio sobre ele, ele entregou o seu espírito, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O sofrimento de Jesus estava predito. E então naquele momento de ceia, o Senhor disse: um dentre vocês me trairá. E Judas então se levantando, sai, negocia com o sumo sacerdote e vai ao encontro de Jesus
no jardim ou no jardim do Getsemane, ou como Lucas aqui vai descrever, no Monte das Oliveiras, a partir do verso de número 39. Mas entre essas questões, os discípulos discutiram entre eles quem deles seria o maior. Então, quando eles discutindo sobre quem deles seria o maior, seria o mais crente, seria o mais firme, Jesus disse: vocês todos irão se escandalizar em mim. Vocês me largarão no meu sofrimento. Vocês não me acompanharão. Vocês todos estarão com os olhos em mim. Vocês correrão, fugirão, porque vocês não conseguirão estar comigo. Pedro, então, tomado de sua coragem, de sua ousadia o qual o fez lançar a rede, ousadia a qual fez ele querer caminhar, como caminhou sobre as águas, ousadia essa que fez ele declarar: tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. É essa mesma ousadia que o fez dizer: eu morrerei pelo Senhor. E assim a verdade é que esse certo Pedro, se nós nos identificamos com ele. Quantas e quantas vezes somos tão corajosos para o Senhor. Declaramos tantas palavras maravilhosas para o nosso Deus, mas graças ao Senhor que conhece todas as coisas e conhece o nosso íntimo e o nosso coração, o Senhor então declara para Pedro: você não, você me negará. Hoje, 3 vezes você me negará. E o sinal, claro, é que o galo vai cantar. Assim que você terminar de me negar, o galo irá cantar. E a verdade é então que eles saíram dali e no jardim do Getsemane, eles se encontraram, segundo João, essa informação é importante. Eles se encontraram com uma turma, um movimento, uma guarnição que foi ao seu encontro. E Pedro, então, mais uma vez, corajosamente, saca de sua cintura uma espada. E com essa espada, fere um dos serventes do sumo sacerdote, chamado Malcom. E ele corta, então, a sua orelha. Jesus, então, disse: guarde a sua espada, porque aqueles que vivem pela espada morrerão. Jesus então faz o milagre e é levado por aquela guarnição de soldados. E todos os seus discípulos, também Pedro, fugiram. Todos eles fugiram. E então passa-se um tempo, Pedro então vai começar a caminhar de longe e a seguir para ver que situação ocorreria. Ele, possivelmente, João. Eles vão olhar e Jesus então é levado para a casa do sumo sacerdote que nós lemos aqui. Ele, Caifás e Anás possivelmente moravam na mesma casa, dividiam os mesmos cômodos. Eles entraram ali e aquela casa era uma casa grande, era uma casa espaçosa. Para termos noção daquela casa de Caifás, alguns historiadores acreditam que ao porto daquela casa era uma casa que tinha um pátio enorme e as casas, os cômodos da casa, o quarto, cozinha, sala, estábulos, todos eram feitos ao redor como um U. E no meio ali daquelas construções havia um pátio, onde possivelmente Jesus foi colocado ali no meio. Havia também uma galeria onde as pessoas poderiam ver de cima e ouvir tudo aquilo que conversavam. E eles estavam olhando todas aquelas coisas. De alguma forma, João conseguiu entrar e colocar Pedro também, porque João era conhecido daquele pessoal, das porteiras, aquelas que ficavam no portão principal da casa. E eles então são introduzidos ali naquele lugar. E Pedro então começa a olhar e a observar tudo o que estava ali. Mas talvez muitos de nós venhamos a perguntar qual motivação Pedro tinha para seguir a Cristo até ali. Talvez a motivação de Pedro fosse por causa de suas promessas. Pedro disse: pelo Senhor eu morrerei, eu vou levar a cabo as minhas promessas. E nós assim fazemos também. Nós estamos tão medrosos, nós estamos tão
distantes da realidade de nossas promessas, mas mesmo assim prometemos. E Pedro foi. Mas um segundo motivo pode ser também por curiosidade. Nós lemos em Mateus 26, 58, que diz que quando Pedro seguiu, e Mateus diz assim, para ver aquilo que aconteceria. Na minha versão diz assim, para ver aquilo que iria dar. Talvez sua curiosidade fosse tão grande para saber se de fato Jesus iria morrer, o que iria acontecer naquele julgamento, que Pedro segue. Mas também, meus amados irmãos, não podemos descartar. Pedro seguiu também a Cristo porque ele o amava. Pedro seguiu a Cristo também porque havia amor no coração de Pedro por Jesus. Também nós somos assim. Nós somos falhos, pecadores. Nós vamos pelas nossas promessas, nós vamos por curiosidade, nós não deixamos de vir. Vai que Deus faz alguma coisa no culto hoje. Será que alguma coisa nova, diferente vai vir? Eu disse para o pastor que estaria domingo na igreja e vou. Mas também porque nós amamos ao Jesus e que nós não podemos deixar de estar em sua presença. Mas o texto continua e diz que possivelmente a porteira, a recepcionista daquela casa. Nós vamos ver a primeira negação de Pedro. A primeira negação do nosso irmão, apóstolo, doutrinador Pedro. Possivelmente aquela porteira, aquela mulher da recepção o encontra. E o texto vai dizer que quando se acenderam uma fogueira no meio do pátio, se assentaram juntos, Pedro tomou um lugar entre eles. Uma empregada. Naquele momento, Pedro estava ali, no meio do pátio, se acende uma fogueira, Pedro estava ali olhando, ela deve ter visto Pedro entrar. Talvez em sua troca de turno, ou ficou observando de longe no primeiro momento, quando Pedro vai se aproximar daquela fogueira, para se esquentar. Aquela recepcionista disse para ele, vendo, sentado perto da fogueira, fixou os olhos nele e disse, esse também estava com ele. Esse também estava com ele. E aí então, ela começou a declarar, olha, você estava com Cristo. Você estava com esse que está sendo julgado aqui. Possivelmente por conhecer João, por ter deixado Pedro e João entrarem, por saberem da situação, ela disse isso. Mas Pedro então negou dizendo, mulher, não o conheço. Pedro, mais uma vez, sendo como ele de fato é, impulsivo, e o impulso do seu coração, talvez do medo, talvez de ser lançado e colocado com Jesus, onde ele estava também para ser julgado, nós não sabemos, Lucas não descreve, mas ele então declara, eu não o conheço. Mas o motivo maior dele ter negado é porque Jesus disse que ele o negaria. Jesus bem conhecia o coração pecador desse Pedro, desse homem impulsivo, desse que disse que estaria com ele até a morte. Mas diante de uma simples empregada, de uma simples serva, uma porteira, ele disse assim, não o conheço. Assim a palavra nos faz lembrar de Elias, quando fugia de Jezabel. O homem qual Deus fez tantos milagres, viu tantos milagres de Deus, mas fugiu com medo de uma mulher, negou o Senhor, se escondeu. Assim também com Pedro se repetia a história, desse coração incrédulo, que mesmo vendo os milagres de Deus, meio um momento de turbulência em sua vida, de provações, é capaz de o negar. Mas tivemos também a segunda negação. Agora um homem. Acompanhem comigo o verso 58. O verso 58 diz assim, pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse, você também é um deles. Este homem, talvez, observando Pedro conversar, um pouco depois, ouvir a sua linguagem, ouvir o seu praguejar, o seu sotaque, o seu regionalismo, começou a entender, você é da Galileia, você é lá de cima, o Galileu que está aqui, você é de lá, você está aqui porque você estava com ele.
começou então a identificar Pedro pelos sinais visíveis que acompanhavam os seguidores de Cristo. Galileus, aqueles que moravam ao norte ali do mar da Galileia, que estavam na região do norte. Eles começaram a perceber que Pedro era diferente daquela turma que estava ali. E assim também é com a gente, viu? As pessoas percebem, começam a identificar e olhar para as nossas vidas e começam a perceber que nós não somos iguais à sociedade. As pessoas começam a olhar para nós e começam a perceber claramente que nós não somos iguais a todo mundo. As pessoas começam a perceber e veem na gente que nós não somos iguais àquilo que as pessoas vivem nessa sociedade caída. E é por isso que às vezes as pessoas dizem, você é crente, né? E a sua primeira reação, não, eu só frequento aquela igreja. Eu vou ali de vez em quando no domingo. Mas para o verdadeiro cristão há uma alegria tão maravilhosa no nosso coração. Quando nós estamos no supermercado, quando nós estamos na feira, quando nós estamos no semáforo, nós estamos dirigindo, está acontecendo alguma coisa conosco, nós estamos na rua e as pessoas dizem, você é diferente. O que é que você quer que tenha na sua vida? E nós, com muita alegria, respondemos, é porque eu sou do Senhor Jesus Cristo. Ele habita em mim, Ele transformou minha vida. E é por isso que as pessoas começam a ver o brilho do sol da justiça, não o nosso, porque em nós há trevas, mas graças à luz que raiou no mundo, nós conseguimos alcançar algo diferente, meus amados irmãos. Essa identificação, essa proximidade com Jesus, vai identificando as pessoas, e identificou Pedro. O seu regionalismo, tantas e tantas coisas. Mas a terceira negação, ela é interessante. Porque, meus amados irmãos, se vocês prestarem atenção, isso é muito característico de Lucas. A primeira mulher viu Pedro e fixou os olhos nele. O homem viu Pedro e conversou com ele. Mas na terceira negação, para fazer um contraste claro com o olhar fixador de Cristo, Lucas diz, ninguém precisou olhar mais para ele não, já sabiam quem ele era. Na terceira negação, depois de 1 hora, a porteira já rodou a primeira porteira, já rodou a segunda porteira, a empregada, as serviçais, as pessoas começaram a ver, e entender que de fato o que ele estava falando era como um galileu, como o pessoal do norte. Começaram a perceber e a olhar ele, os porteiros, as empregadas, os servos daquele ambiente e os policiais do Sinédrio também estavam ali. Aquela turma que havia pegado Jesus. Aquelas pessoas que pegaram Cristo e depois de 1 hora, o homem diz assim para Pedro. E tendo passado cerca de 1 hora, verso 59, outro afirmou dizendo, com certeza, este também estava com ele, porque também é Galileu. Interessante que no texto de Marcos, capítulo 14, Pedro vai negar com juramentos. Eu juro que não conheço ele. Mas o interessante também é de que quando eles olharam para Pedro, esse homem possivelmente seja aquele que João, capítulo 18, verso 25 ao 27, vai descrever como um parente de Malco. Quem foi Malco? Quem era Malco? O que foi que Pedro fez com Malco? Ele sabia, ele disse, foi você que cortou a orelha do meu amigo, do meu primo, do meu parente, do meu tio, do meu sobrinho. João capítulo 18, 25 ao 27, o parente de Malco. A prova cabal e incontestável de que Pedro era de fato um seguidor de Jesus. Eu vi você com ele. Meu primo foi cortado a orelha e foi você que cortou. Você é Galileu. Pedro, com juramento, segundo Marcos 14, eu juro que não conheço esse homem. Será que Pedro não conhecia Cristo? O único dos discípulos que teve a revelação dos céus que disse, tu és o Filho do Deus vivo. Existia alguém com um gabarito maior do que o de Pedro para dizer que conhecia Cristo.
Existia alguém que caminhou como primeiro discípulo, como líder escolhido daquele apostolado, como aquele que Deus resolveu revelar diretamente ao coração, que Jesus não era um profeta qualquer, mas era o próprio Filho de Deus, a ponto de Jesus falar: quem revelou isso a você, Pedro, não foi o homem, não foi a carne nem o sangue, mas sim meu Pai que está nos céus. Existia alguém que conhecia a Jesus mais do que a Pedro? Não se engane, as pessoas lhe conhecem. As pessoas sabem quem você é, onde você mora, a igreja que você frequenta, os seus parentes, o que você faz. Você pode pensar que não está fazendo, mas as pessoas um dia vão dizer: mas você não é crente? Eu estou morando há um ano nessa cidade. Eu conversei com um rapaz hoje, uma senhora. Encontrei no mercadinho aqui do lado. Encontrei uma senhora e conversando com ela, ela não sabia que eu era o pastor aqui do Betel. Conversei. E disse que conhecia o marido dela. Você conhece o meu marido de onde? Eu disse: olha, eu conheço o seu marido de um grupo de WhatsApp, parece até nome de partido político, mas é Complessol. Ah, o senhor é pastor? Sou. De onde? Aqui do Betel. Ah, o senhor é da família de fulano, casado com fulano, tal. Eu conheci o senhor de ouvir falar. Liguei para o esposo dela. Inclusive, ele recebeu um grande milagre. Queremos louvar a Deus por isso. O irmão aqui da Batista, mandei uma mensagem para ele. E a mesma palavra foi: eu não conheço o Senhor não, mas já ouvi falar muito, antes mesmo do Senhor chegar aqui. Você pode pensar que você pode fazer qualquer coisa e se esconder, mas as pessoas vão falar: eu conheço você, eu sei de onde você está vindo, eu sei onde você vai, o que você faz, e nós mesmo nessa situação somos capazes de jurar com as nossas vidas que não conhecemos a Cristo. Foi o que Pedro fez. Pedro estava simplesmente dizendo: sou um grande mentiroso. Eu sou um mentiroso. Eu vivo uma mentira. Eu vivo uma enganação. Eu não conheço Cristo, nunca vi esse homem, mulher, eu juro que não conheço. Não, sou pastor do Betel, não, senhora. A senhora está se confundindo. Não, minha família não é essa, não. No momento que nós menos esperarmos, seremos surpreendidos. E que o Senhor nos dê graça para que não sejamos como esse certo Pedro, que o negou a fé, que o salvou, que lhe deu um conhecimento tão sublime que nada neste mundo pode dar. Meus amados irmãos, nós não podemos negar a Jesus, o nosso Senhor. Nós não podemos negá-lo, porque ele disse: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Não podemos fazer isso de forma nenhuma, porque haveremos de prestar contas diante do Senhor, o nosso Deus. Mas a verdade é de que, quando nós olhamos toda essa postura de Pedro, e ao terminar de negar, a promessa de Jesus se cumpriu. O galo cantou. Pedro, então, acompanhe comigo, final do verso 60. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então, o Senhor, voltando-se, assim como aquela empregada, assim como aquela porteirinha, como aquela mulher que tomava conta da entrada das portas, que abriu a porta para Pedro. Então, o Senhor, voltando-se, fixou os olhos em Pedro. Jesus também é a porta, meus irmãos. Jesus é aquele que dá acesso para o aprisco de Deus. Jesus não precisou falar nada para ele, mas o seu olhar penetrante atingiu profundamente o coração de Pedro naquela noite. O olhar de Cristo penetrou tão profundamente a sua alma,
que era um olhar que Pedro poderia sentir a imensa tristeza do Senhor ao ver o seu amigo negando. Pedro pôde sentir aquela amargura, aquela tristeza de que o Senhor Deus, o seu Salvador, estava o observando e vendo ele negar, dizendo que não o conhecia de forma nenhuma. Mas ao mesmo tempo, pela graça maravilhosa do Senhor, o olhar de Cristo também comunicava a Pedro perdão. O olhar que fixou sobre ele e mostrava essa tristeza: você me nega. Mas Pedro, eu te perdoo, Pedro. Há perdão para ti. Você é um mentiroso. Eu lhe mostrei que como você é falho e pecador. Tão inconstante, tão mau, ou amigo ruim tu és. Na nossa linguagem, tu és um traíra. Mas eu sou teu amigo bem presente na hora da angústia, Pedro. Pedro, está tendo essa aflição, mas eu estarei contigo, Pedro. Eu estarei com você. Eu estou contigo, Pedro. Eu te perdoo, viu? Eu perdoo você. Mas pastor, não está no texto. Jesus ressuscitou. Disse: Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor sabe completamente que eu te amo. O Senhor sabe todas as coisas. Apacenta as minhas ovelhas. O Senhor perdoou a Pedro. Aquele que o negou, Judas, primeiramente, não se arrependeu e morreu e foi para a morte. Mas aqueles que negam, assim graça para aqueles que o negarem. Para todos nós que, assim como certo Pedro o negaram, o Senhor oferece graça e perdão para a tua vida. O olhar do Senhor está em teu coração nesta hora, em tua mente, em tua vida, em tuas atitudes. Ele se entristece sim, mas também te oferece a mão, o perdão, a graça e a misericórdia. O Senhor Jesus Cristo, assim como Pedro, meus amados irmãos, Ele é capaz de nos perdoar. Ainda dá tempo de nos arrependermos. Ainda dá tempo de refazermos o caminho. Ainda dá tempo de pedirmos perdão a Jesus, o nosso Salvador. Ainda dá tempo, meus amados. Por isso que Jesus mostrou para Pedro, Jeremias 17:9, excessivamente corrupto é o coração. Quem o pode conhecer? Como é enganoso o nosso coração. Aquele que está de pé, olhe para que não caia. Estou firme e forte, mas nós não sabemos o momento da manhã. Jesus, ele foi mais ferido pela negação de Pedro do que pelos açoites, bofetadas e insultos. Mas eu encerro, meus irmãos, essa mensagem com 3 aplicações maravilhosas sobre Jesus. A primeira é sobre o olhar de Cristo. As 3, na verdade, são sobre o olhar de Cristo. Primeiramente, o olhar de Cristo é penetrante. Nós não podemos esconder nada dele. Nada. Não existe nada que nós possamos esconder de Jesus. O livro do Apocalipse diz que os olhos dele são como chamas de fogo. É uma expressão que ele usa para demonstrar que o seu olhar é como um fogo que tudo consome, que nada deixa como impedimento para o seu avanço. É como fogo que tudo alumia, penetra, chega com as suas chamas, com a sua claridade, que a tudo purifica. O olhar de Cristo é penetrante como chamas de fogo. Ele olha para o nosso coração, vê tudo que há dentro de você. Ele olha com chamas de fogo ao teu coração. Ele purifica as coisas ruins. Ele olha como chamas de fogo. Ele derruba, destrói, despedaça, remove as cinzas, todas as barreiras que você quer levantar no seu coração para impedir que ele se aproxime de você, como se isso fosse possível, mas não é. Ele penetra, ele vai até o mais íntimo e profundo de nossa alma e enxerga todas as coisas que lá estão. E é por isso que ele consegue ver se nós o negaríamos. É por isso que ele consegue ver o amor que existe, mesmo sendo pouquinho. Ele consegue ver tudo que há dentro de nós. Por isso, não esconda nada de Jesus. Não pense que esconderá. Talvez você consiga fazer coisas que os líderes da igreja não vejam. Mas os olhos de Cristo,
estão sobre sua vida, vendo tudo o que acontece contigo. Mas o olhar de Cristo é confrontador. Ele nos repreende. O olhar de Jesus muitas vezes vai vir sobre nossa vida para nos mostrar quão falhos nós somos. Como miseráveis e pecadores nós estamos. O olhar de Cristo é confrontador porque Ele nos mostra os nossos caminhos maus. Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. E o Senhor muitas vezes faz isso conosco. O Senhor vai nos mostrar, às vezes não, o Senhor nos mostra os caminhos que nós estamos percorrendo, que não são caminhos bons, que não são caminhos de vida. O olhar de Cristo, ele é confrontador, ele nos mostra os caminhos maus, ele nos coloca aqui. Você está trilhando um caminho de morte. Ou o Senhor não faz isso conosco? Ou quantas vezes o Senhor não nos mostrou que o caminho que nós estávamos trilhando eram caminhos ruins que não agradavam a Ele? E o olhar de Cristo, penetrando o coração de Pedro, mostrou o caminho ruim que Pedro estava perseguindo. Mas por último, o olhar de Jesus, ele é gracioso. Ele nos oferece perdão e misericórdia. Nenhum de nós, desde João Paulo até a mim, somos bons ou dignos de alguma coisa. Nenhum de nós, da irmã Ilanete até a irmã Joyce, na transversal, nem de Jonas ao irmão Adailton, nem de J. Aragão até o diácono Geraldo, nenhum de nós, nem os que estão acima de nós, os nossos filhos, nem aqueles que desceram à sepultura, e nem aqueles que hão de vir, nenhum de nós é bom o suficiente. Mas o olhar de Cristo é gracioso a ponto de oferecer para todos nós, pecadores miseráveis, o seu perdão, como Ele ofereceu para Pedro. Ele oferece perdão para todos nós nessa noite. Mas acima também de todas as coisas, o Senhor, Ele restaura o coração do homem pecador. Ele, em Pedro, conseguiu renovar o rico amor que é derramado somente por Ele. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Jesus o perguntou: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Apacenta os meus ovelhas. Você me ama? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Mais uma vez, tu me amas? Constrangido, Pedro então responde: Senhor, tu sabes todas as coisas. E essa é a pergunta que o Senhor nos faz essa noite. Você me ama? Você me ama? Você me ama? É tão difícil a gente responder essa pergunta, né, quando a gente é como Pedro. Mas o olhar do Senhor, Ele é misericordioso, viu, meus irmãos? Aleluia. E é por isso que nós queremos orar. Quero convidar já o Ministério de Louvor para se posicionar. E nós vamos orar, meus irmãos, pedindo ao Senhor Jesus que ilumine nossas vidas e transforme o nosso coração pedregoso, tão semelhante ao de Pedro. Também te digo que tu és pedra. Nosso coração é assim. Por isso eu quero convidar você a ficar neste momento em pé. Nós vamos orar e seguir para a ceia, mas por favor, vamos fazer uma oração ao Senhor. O olhar do nosso Senhor, nesta noite, está pousando sobre a vida de cada um de nós, como Ele nunca deixou de estar. Talvez você esteja lembrando das vezes que o negou. Talvez você esteja agora lembrando de como Pedro foi tão impulsivo,
Que assim como Pedro, que mesmo diante das provas cabais e as evidências de que você é dele, você tenta fugir, mas nós somos escolhidos e eleitos em Cristo Jesus. É por isso que você está tentando fugir tantas e tantas vezes, mas não consegue. Porque Jesus disse assim: as minhas ovelhas ninguém as arrebata de minhas mãos. Nós somos ovelhas que passamos pela porta. Nós somos ovelhas que somos cuidados pelo pastor supremo de nossas almas. Nós somos cuidados pelo melhor pastor do mundo. Nós somos cuidados pelo Deus misericordioso, que com olhar de fogo penetra o nosso coração e vê as nossas mazelas. Mas hoje o Senhor contempla o teu sofrimento, o Senhor contempla a tua agonia, o Senhor contempla a tua frieza espiritual, o Senhor contempla a tua fraqueza, o Senhor contempla o teu estado de pecador nesta noite, mas Ele olha para ti e oferece perdão, misericórdia e graça. O Senhor Jesus Cristo está aqui como Salvador de nossas vidas. Ele disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei a alma de vocês, aliviarei vocês. Glória a Deus. Esta noite o Senhor Jesus Cristo vai tomar os nossos fardos, sim. Deposite sobre Ele. Lance aos pés da cruz as tuas lágrimas e as tuas dores. Aleluia. O olhar de Cristo não é como o olhar da serviçal. O olhar de Jesus não é como o olhar do homem. O olhar de Cristo é penetrante em nossas vidas. Senhor, nós queremos orar ao Senhor. Nós queremos pedir a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Nós queremos pedir ao Senhor, meu Deus, que nunca deixe de olhar para nós. Que o Senhor nunca deixe, meu Deus, de penetrar o nosso coração e a nossa alma com o Teu olhar. Senhor, por favor, nunca nos deixe, meu Deus, te negarmos. E o Teu olhar, meu Deus, confrontador não surgir em nossas vidas. Aleluia. Senhor, meu Deus, não permita, meu Deus, que nós venhamos a correr, nos esconder do Senhor. Nos puxe de volta. Aleluia. Nos puxe de volta, nos traga de volta, Jesus. Porque sem a Tua graça, sem as palavras de vida eterna, para onde iremos nós? É somente o Senhor que pode transformar a nossa vida. É somente o Senhor que pode mudar o nosso coração, a nossa mente, a nossa família, o nosso ser. Aleluia, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, derrame do Teu Espírito sobre nós. Mude nossa vida como mudou a vida de Pedro. Transforme o nosso ser por completo, Jesus. E que todo aquele que aqui está te negando como Pedro te negou, Senhor, restaure sua alma. Obrigado, Senhor, porque acima de todas as coisas o Senhor está assentado no alto, sublime trono, governando nossas vidas. Obrigado por tudo, no nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É assim que nós oramos a Ti. Amém e amém. Glória a Deus. Notei no seu olhar que um dia eu diria que não o conheci. Senti meu coração ter medo e não saber te dizer não. Só assim eu entendi
O que é que o Senhor fez ao me perguntar sobre o amor? Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, pra eu ser então o melhor em ti. Sente o meu coração ter medo e não saber te dizer não. Só assim eu entendi o que é que o Senhor fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, pra eu ser então o melhor em ti. Por gentileza, será que teria como conduzir o diácono Geraldo para estar conosco? Enquanto o nosso diácono Geraldo se aproxima. Meus irmãos, nós estaremos passando para o momento de Santa Ceia, a mesa do Senhor. A declaração visível, mas uma das mais fortes da doutrina e do testemunho cristão. Nós, através da mesa do Senhor, da ceia, nós declaramos, por gentileza, aqui do meu lado esquerdo, um pouquinho mais próximo, te agradeço, diaconisa Eliane, por gentileza, me desculpe, mas pode se aproximar, por gentileza. Aqui. Que nós relembramos a noite em que Jesus foi traído. Mas não somente isso, mas que também revela a nossa esperança de que um dia Ele voltará para nos buscar. Aleluia, glória a Deus. Por isso que Ele diz assim, fazer isso todas as vezes que comerdes e o beberdes em memória de mim. E Paulo então acrescenta, assim anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Eu vou estar distribuindo os elementos. Os diáconos, vão estar distribuindo o pão e o suco de uvas entre os irmãos. Aquele que está batizado nas águas, que é membro de uma igreja genuinamente evangélica, está em comunhão com Deus e com a sua igreja. Ele está apto a cear. E após a distribuição, os nossos irmãos, os diáconos, Ítalo e Ivan, estarão orando, um pelo suco de uvas e outro pelo pão. E em seguida, após a cearmos, a diaconisa Eliane vai estar fazendo uma oração de agradecimento ao Senhor. Então, meus amados irmãos, neste momento, as Escrituras nos declaram que o que eu recebi do Senhor foi o que também vos lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, na certeza do sacrifício de Jesus, e enquanto o Ministério do Louvor canta, os nossos diáconos estarão passando com o pão e o suco de uva.
E os irmãos podem estar se servindo. Dela um dia fugiu como emblema de vergonha e dor, mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também
minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Glória a Deus. Dentre os irmãos que aqui estão presentes, ficou alguém sem receber do cálice do pão? Ninguém? Irmã Marilyn. Tá. Ok. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou do pão e partiu entre eles e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Será partido em favor do mundo, de forma semelhante. Depois de haver ceado, também tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai dele todos e bebei. Porque assim fazendo, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Meus irmãos, diante do sacrifício de Jesus, nós estaremos orando, agradecendo a Deus pelo pão, com o diácono Ita, e pelo suco de uvas, com o diácono Ivan Carlos. E em seguida nós partiremos para si. Senhor, nós bendizemos o teu nome nessa noite de modo muito especial, nos reunimos para celebrar, relembrar o teu sacrifício em nosso lugar, o preço que foi pago na cruz do Calvário. Ao olharmos, ó Deus, para o teu corpo que foi moído, o pão que simboliza o corpo que foi rasgado em nosso lugar, para que o nosso próprio corpo não precisasse ser rasgado. A ira que caiu sobre o corpo santo, perfeito, sem defeito e sem pecado de Jesus, ao relembrarmos, ó Deus, que o próprio Deus se fez carne para nos salvar, para nos redimir, para nos levar para ti mesmo, nós celebramos, ó Deus, tão
comamos do pão e bebamos do cálice, assim, anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Pai, em nome de Jesus, e abençoa esse pão e esse cálice, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem não temerá o Senhor? Quem não glorificará o seu nome? Pois somente és santo, e os seus atos se tornaram manifestos. A salvação pertence ao nosso Deus, que está no trono, e ao Cordeiro. Os reinos do mundo se tornou de nosso Senhor, que reinará com força e vigor. Cantemos todos, aleluia. Quem não temerá o Senhor? Quem não glorificará o seu nome? Pois somente és santo, e os seus atos se tornaram manifestos. Louvem todos, pequeno e grandes, com forte voz o adoremos, e os reinos do mundo se tornou de nosso Senhor, que reinará com força e vigor. Cantemos todos, aleluia. Quem não temerá o Senhor? Quem não glorificará o seu nome? Pois somente és santo, e os seus atos se tornaram manifestos, e os seus atos se tornaram manifestos.
Senhor, nós te louvamos por esse momento tão maravilhoso em tua presença. Obrigado pela ceia, obrigado pela pregação, obrigado pelos louvores, obrigado pela vida, que é o principal de cada um que temos em ti, de cada um dos irmãos que aqui está presentes. Eu peço ao Senhor que nos abençoe, nos dê graça, meu Pai, sobre graça, fortaleça a nossa fé e que dia após dia, todos nós possamos viver mais para o Senhor, como Pedro restaurado. Nos dê uma semana rica das tuas bênçãos, do teu amor e de tua graça, e que nós possamos ver dia após dia a tua boa mão sobre nós e sobre todo o teu povo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós e sobre todo o povo do Senhor que está espalhado pela face da terra. Quem crê, diga amém. Amém! Os irmãos, sentem só um instantinho, por gentileza. Dê pausa na gravação, por favor. Meus irmãos, temos alguns avisos rápidos.